Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Aqui mais uma vez para nós continuarmos estudando o livro de Atos, não é? Este livro, segundo volume, ao qual Lucas escreve. E nós estamos no capítulo de número 8, e eu vou ler aqui dos versículos 4 ao versículo de número 8. Diz assim a palavra: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Olha aí que bênção este relato que nós vemos aqui dos Atos de Filipe. Como nós falamos ontem, o capítulo 8 é conhecido como Atos de Filipe, aquele moço cheio do Espírito Santo, que foi escolhido para ser diácono. E agora, depois da morte de Estevão e da perseguição que se abate sobre a igreja, Filipe vai cumprindo a palavra de Deus, pregando a palavra, o evangelho, o Cristo morto e ressurreto, na região da Samaria. E nós já vimos. Então, o evangelho está se expandindo. É isso que nós precisamos entender. Quando Lucas ele escreveu Atos, ele estava exatamente mostrando isso nesta perspectiva da grande comissão, começando em Jerusalém, indo para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Nós chegamos na Samaria. E quem vai até a Samaria? Filipe. Filipe, que é mostrado aqui. E o que eu quero destacar hoje para conversar com vocês é uma coisa muito interessante. Aqui está no versículo número 6, que diz que as multidões elas atendiam unânimes, ou seja, todas elas atendiam a tudo aquilo que Filipe dizia, ouvindo o que ele dizia e vendo os sinais que ele operava. Quero falar sobre sinais com vocês. Muito bem. Sabe, a gente vê muitas pessoas hoje em dia fazendo coisas em nome de Deus que às vezes a gente até duvida, né? Será que esse negócio é de Deus mesmo? Não é? E assim a gente vai tocando, né? Mas Deus autentica. Ele autentica. O que é autenticar? Dizer que é verdadeiro aqueles que realmente o são. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, no Antigo Testamento fala sobre os profetas, né? Os profetas, o que autenticava que eles eram verdadeiros? Se aquilo que eles falassem acontecesse, ele era verdadeiro. Mas se não acontecesse o que ele falava, ele era um profeta falso. E a lei dizia que ele deveria ser apedrejado, ele deveria ser morto. Bom, nós sabemos então que os expoentes da pregação da palavra no Antigo Testamento eram os profetas, mas no Novo Testamento os expoentes eram os apóstolos e os discípulos, certo? Muito bem, mas o Senhor também autentica os que lhe são verdadeiros. Através do quê? Dos sinais. Sinais. E é isso que nós precisamos entender um pouquinho. A palavra sinais no original é semeiam, parece semente, semeiam, um sinal. Qual é o conceito de semeiam aqui? Semeiam, sinais, são milagres e prodígios pelos quais Deus confirma as pessoas que foram enviadas por Ele. Ou seja, as pessoas que Deus envia, elas são confirmadas através de sinais.
Ou então, pelos quais homens provam que a causa que eles estão pleiteando é a causa de Deus. São sinais. Mas que sinais são estes? Nós precisamos saber. Se é uma autenticação, nós precisamos saber que sinais que são estes. Vamos dar um exemplo, uma parábola, fazer como Jesus fez? Às vezes você vai em algum lugar que lhe pede um documento, uma cópia de um documento, por exemplo, da certidão de nascimento ou de casamento. E este local, ele precisa ficar com este documento. É óbvio que você não pode deixar esse documento lá com eles, porque senão você ficaria sem esse documento original. O que fazemos? Vamos ao cartório, levamos esse documento e pedimos que se faça uma cópia desse documento. Mas se você for lá ao banco, por exemplo, e levar a cópia do documento, eles vão perguntar, mas como eu sei se é verdadeiro ou não é? Hoje com Photoshop, quantas coisas podem ser mudadas, não é verdade? O pastor Geraldo até me passou eu dei muita risada, um postzinho pelo WhatsApp, um camarada barrigudo assim, e de frente para ele a mesma pessoa já sem barriga, e escrito em cima assim, em 30 dias você consegue. Aquilo chama atenção, né? Você fala assim, nossa, 30 dias eu perco a barriga, mas aí embaixo estava escrito assim, curso de Photoshop em 30 dias. Ou seja, né? Não era verdadeira a imagem. E isso, então, pode acontecer também com lá onde você vai levar. A pessoa tem tanta tecnologia que a pessoa pode levar uma cópia falsa. Mas então o que é que o cartório faz? Autentica aquela cópia. Ou seja, eles colocam um sinal na cópia, um carimbo, né, que prova que aquele documento é verdadeiro. O cartório, então, autentica isso, através de um sinal. Deus faz a mesma coisa. É Deus que autentica através de um sinal que Ele previamente estabeleceu, que aqueles sinais que se acompanhassem, os apóstolos ou os discípulos, eles seriam verdadeiros, como um carimbo, né, autenticando que é verdadeiro. Tá bom, entendi, mas que sinais são esses? Está na palavra de Deus. Nós só encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Presta atenção, porque são 5 sinais. Eu vou ler aqui para você. Marcos 16, 15 a 18. Né? E disse-lhes, Jesus dizendo, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuseres as mãos sobre algum enfermo, serão curados. 5 sinais. Então são estes os sinais. E olha aqui como está dizendo aqui, ó, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Está aqui entre um dos 5 sinais, expulsarão demônios, né? Mas aqui também tem outro sinal. E muitos paralíticos e coxos foram curados. É o 5º sinal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Está vendo? São estes 5 sinais que autenticam que aquela pessoa era verdadeira. Que coisa, né?
Então, nós vemos que o Senhor autentica os que lhe são verdadeiros. Mas agora, talvez, você esteja pensando, né? Nós não temos mais visto muito disto, né? A gente não tem visto, por exemplo, curas milagrosas, né? Às vezes não estamos vendo pessoas bebendo veneno e não morrendo. Bom, muito bem. A gente precisa parar para pensar um pouco. Houve um tempo já na história da igreja cristã em que houve uns loucos aí que eram encantadores de serpentes dentro da igreja cristã. Se você procurar isto na internet, você vai encontrar. Muitas pessoas morreram e isso não prosperou. Por quê? Mas a palavra não diz se beber alguma coisa não lhe fará mal, isso e aquilo. Mas a palavra também diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Veja bem, os sinais acompanham. E não se fazem sinais para se provar que é verdadeiro. Isso é tentar a Deus. O que acontece é que muitas pessoas, às vezes, comeram comidas envenenadas ou beberam coisas envenenadas sem que soubessem e não morreram. Lembra de Paulo, na ilha de Malta, quando ele foi pegar botar fogo num graveto, havia uma víbora que enrolou nele e picou, né? E todos ficaram esperando que ele morresse, ele não morreu? Sinal. Entendeu? Então, às vezes as pessoas mistificam as coisas e não é bem assim. Então, por exemplo, esse sinal de comer alguma coisa, um veneno e não morrer, né? A gente não sabe. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Ontem saiu na televisão 2 pessoas em São Paulo, horroroso, negócio horroroso, que morreram com marmita envenenada. Fizeram 50 marmitas e 2 pessoas parecem morreram. E fizeram o exame na marmita e a marmita tinha veneno. 2 pessoas morreram, mas 48 não morreram. Será que não é um sinal? Será que não eram 48 crentes? Paremos para pensar. Não é verdade? Muito bem. Né? Falar novas línguas... as pessoas pensam de falar novas línguas, né? Mas não. É interessante, por exemplo, é óbvio que você tem que estudar para isso, né? Eu comecei a estudar espanhol e há um tempo atrás tive que ir para um congresso na Argentina, agora não tem nenhum ano, né, antes da pandemia, e eu estive lá e precisou de um tradutor de espanhol para o português, de uma aula que ia ser dada e não tinha ninguém. E me chamaram para traduzir. Fui com medo, porque eu estava estudando. E meu espanhol, ele não é um espanhol como o da Milagro, por exemplo, que é peruana e fala fluentemente. Mas Deus me capacitou. E eu consegui fazer aquela tradução inteira. Nós vemos, por exemplo, Pastor Alain fala outra língua, certo? Então, Deus capacita dessa forma também, né? Curas têm acontecido. Tá certo que algumas não acontecem, mas outras sim. Então, estes são os sinais. E é aí então que nós precisamos entender, né, que tudo na Bíblia já está explicado. Nós não precisamos procurar fora da Bíblia explicações para algumas coisas. É óbvio que podemos ler, devemos ler, mas também temos que fazer o que a Bíblia diz, reter o que é bom, ok? Eu espero que essa nossa discussão ela tenha sido boa para você, né? E que você esteja aprendendo. Eu tenho recebido, obrigado, feedback de algumas pessoas, falando, pastor, tem me ajudado demais. E eu tenho gostado e por isso também estou cada vez mais animado para continuar fazendo este estudo contigo. Segunda-feira voltamos, né? Que Deus te abençoe.